Tudo bom, mano? José Belmonte Vinícius, muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do Portátil Cult. É uma honra sem igual estar falando com vocês, com o Belmonte mais uma vez, agora com o seu mais novo longa, que logo, logo vai estar chegando ao grande público. Muito obrigado por nos receber. Serei bem breve nas minhas perguntas. Imagina, a gente agradece o espaço. Obrigado. Belmonte, minha primeira pergunta vai para você. Eu acho que o conceito de noir distorcido é fascinante. Quando foi que você percebeu que essa história pedia essa mistura de thriller, farsa e humanismo de maneira bruta, assim? Você poderia falar um pouco sobre, por favor? A gente queria fazer um trailer dramático, mais convencional no começo, né? A gente escreveu, aí a gente achou que precisava de um roteirista que conhecesse um pouco a cultura argentina, americana e a brasileira. A gente foi atrás de um uruguaio, que é o Pablo Stoll, que tem essa, né? Tá ligado a esses dois países bastante, o Uruguai. E é um diretor maravilhoso que fez o Whisky, enfim. E ele, quando ele leu o roteiro, ele falou: gente, isso aqui, vamos avacalhar o cinema americano, vamos desmembrar isso aqui, vamos fazer um pouco de deboche, botar mais distanciamento crítico. Porque é legal você fazer um gênero americano, mas depois você debochar desse gênero americano, você desconstruir também, você não fazer um filme tese, você fazer um filme de organização de perguntas e deixar perguntas em aberto, assim. Então, o conceito veio um pouco da conversa com ele. E aí eu falei, isso é bom, e a gente ampliou, e a gente chegou nessa ideia de ser um noir distorcido. Muito bom. Vinícius, minha próxima pergunta é para você. O trio central do filme é formado por personagens de maneira que são solitários, né? Mas que acabam criando uma conexão muito genuína com você, Daniel e a Ângela. E a Ângela mencionou que, por mais que vocês não falassem a mesma língua, existia uma conexão humana que formava esse ritmo de relação. Você poderia falar um pouco sobre esse ponto, por favor? Cara, exatamente isso. Antes, né, quando a gente se conheceu para começar ali leitura de roteiro e preparação, ensaios e tudo mais, cara, foi conexão de primeira, assim. Não é que a gente demorou uma semana para se entender, não. Um dia, meu amigo. Um dia eu conheci primeiro o Dani, né? A Angela chegou acho que uns 2 dias depois. Né? E eu e Dani já foi, né? Amor à primeira vista também. E quando a Angela chegou, gente, pensa numa mulher, numa pessoa, numa atriz incrível, super sensível, super amorosa. E que, imagina, gente, saiu lá de Los Angeles para fazer um filme pequenininho, sabe? Com a gente, com os brasileiros que estavam chegando lá, que ela nem conhecia. Você entende? Então, cara, se você já parte dessa premissa, que ela fez essa viagem inteira para chegar lá, já tem coisa bacana, né? A pessoa já tá, eita, porra. A pessoa já está super disponível para poder trabalhar. E foi assim que ela chegou, né? Com esse amor, com essa ternura. E, claro, com um trabalho de excelência, né? Que está estampado lá na tela, uma atriz extraordinária de facílimo jogo, sabe? Durante as cenas, durante todos os momentos. E isso, como a gente ficou muito tempo junto, né? Os três, era café da manhã, almoço, jantar, saía junto. Aí quando ia para a cena, cara, era tudo muito fácil, assim, tudo muito fácil, pelo menos para a gente, nosso entendimento, o movimento, tudo que a gente tinha que tramar, tava assim, num jogo foi super bacana, foi muito bonito, assim, uma experiência das mais incríveis, assim, que eu tive como ator, de poder trabalhar com pessoas tão, né, de línguas diferentes, culturas diferentes, mas tão disponíveis e se colocaram no mesmo lugar, né? Que a língua já não era fronteira de jeito nenhum, muito pelo contrário. A gente super se entendia falando as três línguas e a gente foi muito feliz. Muito bom. Belmonte, eu enxergo o Detroit nesse filme não só como um cenário, mas também como um personagem. Eu queria saber de você quais foram os elementos da cidade que mais te ajudaram a construir o clima desse filme. Eu acho que essa tensão entre o que ela foi e o que ela quer ser é muito bacana. Isso se vai ver um pouco na arquitetura, né? Você tem muitas ruínas, você tem muita parte do que mostra a decadência da cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, também você tem muitos marcos históricos que mostram a resiliência da cidade. Você vê lá o Museu da Motown, você vê as tentativas que a cidade teve de se erguer, do próprio trilho que a gente, o People Mover, que a gente filma também direto. Então, acho que a cidade tem esse contraste entre distopia e utopia,
que é muito bacana, que tem muito a ver com o filme. Eu acho que mais que como um símbolo de uma questões hoje, das questões do mundo, né, da questão da nossa falência, né, da nossa necessidade de reinvenção, eu acho que ela tem essa dicotomia mesmo, essa crise, essa tensão entre, entre entre a distopia. Isso eu acho que é o mais bacana do filme e acho que isso mais me interessou para contar essa história. É uma cidade muito bonita, ruínas, né? É uma cidade ao mesmo tempo muito. Queria te passar mal. Vinícius, há momentos no filme de humor muito natural e quase involuntário. Esse humor veio do texto, do set ou da dinâmica entre vocês? Cara, sempre vem do texto, né? Assim, minimamente uma coisinha e tal. E aí eu acho que a partir da dinâmica, né, do personagem que a gente também vai descobrindo durante as leituras, durante os encontros. E eu acho que uma coisa também muito natural, muito orgânica, que, pô, se você vai, né, colocar um brasileiro nessa situação e a gente não puder rir com esse cara, meu, assim, não é um brasileiro legítimo, sabe? Um brasileiro de perrengue. Não tá, a gente não está falando da classe rica, nada disso. A galera classe baixa mesmo, entendeu? Que vai se aventurar nos lugares e passa perrengue pra caramba, mas é o tempo, cara. O riso é a saída dessas pessoas para elas poderem sobreviver e seguirem a vida, entendeu? Se não tiver graça, esquece, é um buraco sem fundo que não tem para que sobreviver. Então vem muito disso também. Belmonte, como você enxerga essa experiência internacional em termos de influenciar seus próximos projetos? O que é que podemos esperar para os próximos passos em relação a essa experiência que você teve atualmente com esse filme? Eu falo que esse projeto é um projeto piloto, né? É uma ideia de pensar um pouco o Brasil, vendo um pouco ele de fora e no contexto com outros países, com outras realidades. Acho que a gente tem que pensar o Brasil assim também, não só pensar no Brasil das suas questões internas, mas também da sua imagem para o mundo e também do que o Brasil pode acrescentar no mundo. Eu acho que isso também a gente viu na própria filmagem, inclusive, o quanto o nosso jeito de fazer as coisas influenciou as pessoas no bom sentido, assim, e tornou esse filme possível, inclusive. Então, eu acho que agora é uma experiência que eu quero fazer mais de coproduções, assim, de coproduções que o Brasil está horizontal, né? É uma relação horizontal, não é uma relação de que você vai como um funcionário de uma situação, mas você vai, na verdade, trocando mesmo experiências, trocando cultura, intercâmbio cultural, assim. Então, a gente quer contar mais histórias que sejam de interesse de muitos e de temas importantes e fazendo filmes de gênero, mas também que sejam experiências cinematográficas interessantes também, que provoquem, que instiguem, que às vezes pode agradar para alguns e desagradar a outros, mas isso que tem que ser o cinema. Cinema não é um cinema de forma, não é um cinema de busca de experiências, né, que abram fronteiras. Então, isso que é a nossa perspectiva. Muito bom. E Vinícius, o filme ele fala sobre não pertencimento. E o que você acha que o público vai reconhecer do Brasil nessa história que se passa em Detroit? Cara, tá fácil hoje em dia você se reconhecer num lugar que não é seu, né? Você pensar sobre isso, por mais que às vezes você não viaje, né, queira ficar no seu lugar, mas, meu, de tudo, tanto de história que a gente conhece, né, às vezes tem um parente que tentou e foi lá para os Estados Unidos, pode até que esteja morando lá, mas ao mesmo tempo tem os perrengues, tem a situação, essa coisa do não pertencimento, e eu acho que nesse filme a gente mostra de uma maneira muito clara e muito real, né? Basta o que a gente tem visto recentemente, né, em matérias, sai jornal, situações nas redes sociais, né, como os imigrantes estão sofrendo, como eles estão fugindo do ICE lá nos Estados Unidos. Recentemente eu vi um entregador, cara, numa bike que, meu, conseguiu fugir no meio de uns 5 ICEs ali, uma situação de ação, parece filme de ação, entendeu? Só faltou os caras puxarem a arma e soltar o dedo no cara, entendeu? Ainda bem que não aconteceu. E é mais ou menos isso, né, que a gente mostra ali nesse filme. Esse cara fugindo e tentando sobreviver num lugar muito violento, né, para imigrantes. Então, a gente vai, enfim, eu acho que o público vai conseguir
ter essa percepção maior do que é ser um imigrante em terras estrangeiras, principalmente nesse momento lá nos Estados Unidos. Muito bom, José Vinícius. E para a gente finalizar essa entrevista que passou voando, eu deixo para vocês a missão de convidar a galera do Articult Cinema e Companhia a assistirem ao filme no cinema, principalmente na primeira semana, que é muito importante. Então, eu deixo vocês à vontade para mandar qualquer mensagem que seja. Ele é um homem. O Vinícius é o nosso. Pessoal do Articult, a gente está aqui fazendo esse convite muito especial para vocês, para assistirem Quase Deserto a partir do dia 27, em todos os cinemas do país. Se não tiver na sua cidade, vá lá no exibidor e peça para exibir Quase Deserto, porque é um filme muito bacana, de experiência humana, onde a gente mostra um momento muito delicado de pessoas imigrantes, brasileiros, nossos conterrâneos. Quem sabe você tem até um familiar que esteja passando essa situação lá nos Estados Unidos. Então, eu tenho certeza que você vai gostar e vai se emocionar. É uma experiência que instiga, mas que diverte também. É Exatamente. também divertido também. É importante falar isso. Ele é também Bem, divertido também. Ele dá uma mensagem de esperança que acho que vocês vão ver e acho que é importante. É uma semente bacana também. Um filme que tem uma mensagem muito bacana e muito bonita também. José Vinícius, muito obrigado. Desejo muito sucesso a vocês, ao nosso cinema. E para o que precisarem, contem conosco. Forte abraço. Até a Muito próxima. obrigado, gente. Falou. Valeu.